Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina Teoria Geral do Processo e Fase do Conhecimento no Processo Civil. Nesta aula 5 do módulo Teoria Geral do Processo, estudaremos os conceitos de processo e procedimento, a relação jurídica processual e os pressupostos processuais, temas fundamentais para a compreensão do funcionamento do direito processual. Quando uma pessoa busca o poder judiciário para solucionar um conflito, inicia-se uma série de atos coordenados que têm por finalidade permitir ao Estado exercer a jurisdição. Nesse contexto, é importante distinguir os conceitos de processo e procedimento, que, embora sejam relacionados, não possuem o mesmo significado. O processo pode ser definido como um instrumento por meio do qual o Estado exerce a jurisdição. Trata-se de uma relação jurídica complexa estabelecida entre os sujeitos processuais, destinada à solução dos conflitos e à realização do direito material. Em outras palavras, o processo é o meio utilizado pelo Estado para prestar a tutela jurisdicional e promover a pacificação social. É por meio do processo que o juiz examina os fatos, aprecia as provas e profere uma decisão capaz de solucionar a controvérsia existente entre as partes. Já o procedimento corresponde à forma pela qual os atos processuais se desenvolvem. Se o processo é o instrumento, o procedimento é o caminho percorrido até a obtenção da decisão judicial. O procedimento representa a sequência ordenada dos atos processuais, estabelecendo como eles serão praticados. Assim, podemos afirmar que o processo possui natureza jurídica de relação entre sujeitos, enquanto o procedimento corresponde ao aspecto externo, ou seja, à sucessão dos atos praticados durante a marcha processual. Por exemplo, a petição inicial, a citação do réu, a apresentação da contestação, a produção de provas, a sentença e os recursos fazem parte do procedimento. Todos esses atos, organizados em uma sequência lógica, integram o desenvolvimento do processo. É importante destacar que pode haver diferentes tipos de procedimentos, dependendo da natureza da causa. No processo civil, por exemplo, existem procedimentos comuns e procedimentos especiais, cada um com regras específicas destinadas a atender determinadas situações previstas em lei. Para compreender melhor o processo, é necessário estudar a relação jurídica processual. A relação jurídica processual é o vínculo jurídico que se estabelece entre os sujeitos do processo em razão do exercício da jurisdição. Tradicionalmente, afirma-se que a relação jurídica processual é composta por três sujeitos principais: o autor, o réu e o juiz. O autor é aquele que formula a pretensão em juízo. O réu é a pessoa contra quem a pretensão é dirigida. E o juiz é o representante do Estado responsável por exercer a jurisdição e solucionar o conflito. Diferentemente das relações jurídicas de direito material, que normalmente são horizontais, a relação jurídica processual apresenta uma estrutura triangular. De um lado está o autor, de outro o réu, e em posição imparcial, o juiz, que possui a responsabilidade de conduzir o processo e proferir a decisão. Essa relação jurídica é de natureza pública, pois envolve o exercício da função jurisdicional pelo Estado. Além disso, é uma relação autônoma em relação ao direito material discutido. Isso significa que o processo pode existir independentemente do reconhecimento ou não do direito alegado pelo autor. Outra característica importante é a complexidade da relação jurídica processual. Isso porque ela envolve diversos direitos, deveres, faculdades e ônus processuais atribuídos aos sujeitos do processo. As partes possuem, por exemplo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, mas também possuem deveres, como agir com boa-fé e colaborar para o regular andamento do processo. O juiz, por sua vez, possui o dever de conduzir o procedimento, garantir a igualdade entre as partes e proferir uma decisão fundamentada. Para que o processo exista e possa desenvolver-se validamente, é necessária a presença dos chamados pressupostos processuais. Os pressupostos processuais são requisitos indispensáveis para a existência e validade da relação jurídica processual. A ausência de determinados pressupostos pode impedir o desenvolvimento regular do processo e até mesmo levar à sua extinção sem resolução do mérito. Os pressupostos processuais costumam ser classificados em pressupostos de existência e pressupostos de validade.
Os pressupostos processuais de existência são aqueles necessários para que o processo possa surgir. Entre eles, destacam-se a existência de uma demanda, a presença de um órgão jurisdicional investido de autoridade e a existência das partes. Sem a provocação do poder judiciário, não há processo. Da mesma forma, é indispensável a presença de um juiz regularmente investido em suas funções e a existência de sujeitos capazes de integrar a relação processual. Já os pressupostos processuais de validade são aqueles necessários para que o processo se desenvolva de maneira regular. Entre eles, destacam-se a competência do juízo, a capacidade processual das partes, a imparcialidade do juiz, a regularidade da citação e a inexistência de vícios que comprometam a validade da relação processual. A competência corresponde à parcela da jurisdição atribuída a determinado órgão jurisdicional. O juiz deve ser competente para apreciar a causa, observando os critérios estabelecidos pela Constituição e pela legislação processual. A capacidade processual consiste na aptidão para participar validamente do processo. Em alguns casos, determinadas pessoas necessitam ser representadas ou assistidas, como ocorre com os menores de idade e os incapazes. Outro pressuposto importante é a imparcialidade do juiz. O magistrado deve atuar de forma neutra, sem favorecer qualquer das partes. Quando houver situações que comprometam sua imparcialidade, poderão ocorrer os institutos do impedimento e da suspeição. A citação válida também constitui requisito essencial. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para participar do processo e exercer seu direito de defesa. A ausência de citação válida compromete o contraditório e pode tornar nulos os atos processuais posteriores. Além dos pressupostos processuais, existem os chamados pressupostos negativos, que são circunstâncias cuja presença impede o desenvolvimento do processo. Entre eles destacam-se a litispendência, a coisa julgada e a convenção de arbitragem. A litispendência ocorre quando existe outra ação em andamento com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Já a coisa julgada surge quando uma questão já foi definitivamente decidida pelo Poder Judiciário, impedindo que seja novamente discutida. Todos esses requisitos possuem grande importância para assegurar a regularidade do processo e garantir que a prestação jurisdicional ocorra de forma válida e eficiente. Com o Código de Processo Civil de 2015, houve uma valorização ainda maior dos princípios da cooperação, da boa-fé e da primazia do julgamento do mérito. Sempre que possível, o juiz deve buscar corrigir defeitos processuais e permitir o prosseguimento da demanda, evitando a extinção prematura do processo. Isso demonstra que o processo moderno deve ser compreendido como instrumento destinado à realização da justiça e não como um conjunto excessivo de formalidades. As regras processuais existem para garantir segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, mas devem ser interpretadas em conformidade com os princípios constitucionais e com a finalidade de proporcionar uma tutela jurisdicional efetiva. Portanto, podemos concluir que o processo é o instrumento utilizado pelo Estado para exercer a jurisdição e solucionar os conflitos, enquanto o procedimento corresponde à sequência ordenada dos atos processuais. A relação jurídica processual estabelece um vínculo entre autor, réu e juiz, formando uma estrutura triangular de natureza pública. Para que o processo exista e se desenvolva validamente, é necessária a presença dos pressupostos processuais, que garantem a regularidade da atividade jurisdicional e a efetividade da prestação da justiça. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre a teoria geral do processo, aprofundando outros institutos fundamentais para a compreensão do direito processual. Até a próxima!